Bom dia, Shalom. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será sobre a ideologia cristã e política. Amém? A ideologia cristã e política tem causado muita polêmica através das pessoas, cristãs e não cristãs. Muitos têm questionado, achando que o cristão não deve se envolver na política. Vamos meditar um pouco, sobre isso, ver se é permissão de Deus ou não. Deus, amado, criou todas as coisas, não é mesmo? Criou todas as coisas. E tudo é permissão dele. Lá em Romanos 13, diz que toda autoridade é delegada por Deus. É ele que está no controle de todas as coisas. E no princípio, Deus criou juízes, Deus criou reis para governar e controlar esse povo. Então, a política foi criada por Deus. Não só a política, tudo foi criado por Deus. Então, o que nós devemos aprender é a não bater de frente com quem só entende o que lhe convém. Não vale a pena discutir com quem tem ideologia própria. Não adianta discutir com pessoas que têm ideologia própria. Nós temos exemplo aí. Minha esposa, meu filho e meus 2 filhos torcem para o Vasco. Eu torço para o Flamengo. Eu jamais irei convencê-los a eles torcerem para o Flamengo e nem eles irão me convencer a torcer para o Vasco. Assim também é na política. Cada um tem sua ideologia própria, então nós não podemos bater de frente, ficar inimigo de pessoas por causa de política. Vamos conhecer mais, aprofundar mais o que Deus fala sobre a política, o que a Bíblia fala sobre a política. Uma coisa eu sei, só o Espírito Santo é capaz de convencê-lo, alguém. O Espírito Santo é quem convence. Então se ligue, deixe o Espírito Santo na direção. Vamos conhecer um pouco sobre a ideologia cristã, como Deus deixou nas Escrituras para seguirmos a política. A Bíblia diz lá em Gálatas 3:8, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas. Palavra de Deus. Todas as nações serão benditas. Terão governantes. Naquela época existiam os governantes. Saul foi um rei. Davi, Salomão e muitos outros. E do lado oposto existiam vários, Nabucodonosor, Herodes, Faraó e tantos outros, não é mesmo? Eu quero, amado, evidenciar a pretensão abominável de muitos líderes religiosos, amantes de si mesmos, que apoiam políticas e partidos com interesse exclusivamente financeiro, porque promovem seus próprios amigos na política esperando facilidade quanto às suas pretensões neste mundo. Infelizmente tem igrejas que estão se envolvendo além, pensando em bens financeiros, receber ajuda de político, incentivando suas ovelhas, seus membros a votarem em político, por uma proposta, uma barganha que foi feita. Líderes que se transformam seus seguidores em currais eleitorais, implantam medo, satirizam e demonizam os seus opositores políticos. Tudo com a intenção de direcionar o voto de seus fiéis. O pensamento dele não está na nação. Está naquele candidato que o ajudou ou que quer o ajudar. Dizem que não cai uma folha de uma árvore de Deus, não cai uma folha de uma árvore se Deus não quiser. É verdade.
tudo é permissão de Deus. Porque toda autoridade foi constituída por Deus. O que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Para Deus é bem claro, foi Deus que constituiu a autoridade. E nada acontece sem a permissão de Deus. A pergunta é, um cristão deve se envolver em política? Sim. O cristão informado deve se envolver na política. O cristão informado. Conhecer a palavra de Deus. Dentro dos princípios. Dentro da ética. Não como muitos fazem aí, porque comprou o voto encabeçado. Não. É você saber se aquele político é um homem sério, é um compromissado com a nação. Política no sentido geral, amados, é trabalhar para o bem comum da sociedade. Política é isso. É trabalhar para o bem comum da sociedade. Política pode envolver ajudar pessoas em necessidade, alertar as autoridades, ajudar a resolver problemas ou até trabalhar no governo. O político é para isso. A Bíblia nos chama a cuidar dos outros e assim uma bênção em tudo que fazemos. Tiago 1:2-7. Dentro ou fora da política, a nossa função é ajudar os outros. E a política ajuda muito a isso, porque tem poder para isso. Ação social, por exemplo, vem da política. A ajuda financeira. Todo crente pertence ao reino dos céus. Nós já pertencemos a um reino, que é o reino dos céus. Mas aqui na terra, nós temos que escolher os nossos comandantes, não é mesmo? Mas isso não significa que não pode se envolver na política do seu país. Temos que nos envolvermos, sim. Isso significa que tem direitos e deveres para com o seu país terrestre e com o seu país eterno. Nós temos que nos envolvermos neste mundo em que nós vivemos e também nos preocuparmos com a vida eterna, onde será governada apenas por um, Jesus Cristo. Mas enquanto permanecermos aqui na terra, nesse mundo tenebroso, terá um governante. Então nós temos que orar, buscar do Senhor que seja um governante direcionado por Deus. Ignorar a política numa sociedade democrática é irresponsável. Nós não podemos ignorar a política. Temos que encarar mesmo, enfrentar. Buscar as verdades. Como cidadão, temos o poder para escolher quem vai governar. É um direito nosso, o voto. Está na Constituição, é um direito nosso de escolher. Nós temos que saber como escolher. Não pode vender o seu voto. Seu voto é valioso, seu voto vai definir 4 anos de trabalho de um governo, ou de um vereador, ou de um prefeito, ou de um governador, um deputado, um senado, um presidente. É através do seu voto, do nosso voto. Se não fizermos também, não temos direito de queixar quando um governador ruim é eleito, porque o nosso voto podia ter colocado uma pessoa mais honesta no seu lugar. Quem vende o voto não pode cobrar nada de um político. Ele vendeu o seu voto. Essa pessoa que vendeu o voto, ele não tem moral, ele não tem caráter, ele não é patriota, ele não pensou na nação. Ele pensou em si próprio. Não, eu ganhei uma cesta básica. Eu ganhei um botijão de gás, eu ganhei isso, ganhei aquilo. Essa pessoa não tem direito de reclamar nada, reivindicar nada. Ele vendeu o voto. É também o dever de todo cidadão crente exigir que seus governantes sejam íntegros e cooperar com eles para melhorar a sociedade. É um dever nosso de cobrar dos vereadores, do prefeito, do deputado, do senado, do presidente, para melhorar a sociedade. Esse crime que aí está, essas orgias, temos que cobrar deles mesmo. Provérbios 22:9 fala: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando os perversos estão no poder, o povo geme.
Nós estamos vendo aí os partidos comunistas, o povo gemendo, porque o povo são mal. Esse povo, eles estão vindo da ordem mundial. A ordem mundial, amados, ele quer envolver política e religião, comandado pelo anticristo. A ideologia dele sempre é contra as coisas de Deus. Eles são a favor de tudo que não agrada a Deus, tudo. Eu não vou nem citar nomes aqui. Tudo que não agrada a Deus, agrada a eles. E eles querem levar o povo a isso. Em quem o cristão deve votar? O cristão deve votar em quem acredita que vai fazer o melhor para a sua sociedade. Ele tem que acreditar naquela pessoa, saber, conhecer aquela pessoa, ver se aquela pessoa é de caráter ou não. Tem quantas promessas aí, né? Iludindo as pessoas. O pobre vai ter uma vida igual a de rico. Não existe isso na política. O pobre é pobre, o rico é rico. O pobre sempre irá depender do rico, não tem como. O pobre sempre será empregado da indústria, do comércio. Isso aí faz parte da vida. Antes de votar, amado, é muito importante analisar com cuidado as opções e o que cada candidato pretende fazer. Não só a sua propaganda. Por exemplo, um candidato pode ser muito carismático, como acontece a maioria dos candidatos. São carismáticos, mas de seus planos podem estar completamente desajustados com a necessidade do povo. Você tem que conhecer o plano de governo de cada político, saber se está dentro dos padrões da ética cristã. A ideologia de cada um, como é a sua ideologia? Se é a favor do aborto, se é a favor das drogas, é a favor dos bandidos, das facções? Está descartado para um cristão. Um cristão jamais irá votar nesse tipo de pessoas, porque contradiz a palavra de Deus. Um candidato pode ser muito carismático, é o que mais nós vemos aí nas pessoas, são carismáticos, mas seus planos podem estar completamente desajustados com a necessidade do povo. Também é muito importante orar e pedir orientação a Deus na sua escolha. Nós temos que orar. Senhor, nos mostre qual candidato é o melhor e não deixar se levar, não se vender. E mesmo que seu candidato não ganhe, ore pelo governo para que ele seja sábio e traz paz. Foi Deus que deu autoridade ao governo, mas se deixarmos Deus de fora, quem fica com a autoridade é o diabo. A Bíblia tem relatos, né? O rei Saul deixou-se levar, Nabucodonosor, Herodes, Faraó, todos eles foram dominados pelo diabo. O cristão pode ser político? Sim, pode. O cristão é um cidadão comum. Um cristão pode ser político se esse for o seu chamado. Se ele tiver chamado de ser político, amém. Tal como qualquer outra profissão. A política tem muita corrupção? Tem corrupção. Assim, em todas as áreas há corrupção. Cabe ao cristão saber se colocar, não deixar se levar pela corrupção. Ser honesto, ter caráter, ter moral, ter ética. Isso é a vida cristã, não importa onde ele esteja exercendo a sua função, se é na política ou se é em outra área. Caráter, moral, ética cristã. Isso aí faz parte de um cristão. O cristão que entra nesse meio precisa ser um exemplo de integridade, pedindo sempre força a Deus para fazer o que é correto. Ele tem que ser íntegro, não deixar se envolver, não deixar se levar pela corrupção. Ele pode fazer parte. Não só da política, é nesse mundo em que vivemos. A pessoa tem que ser honesta, sim, sim, não, não. Como crente, você também pode fazer campanha de maneira honesta, sem mentir, nem fazer luta suja contra outros candidatos. Você não precisa ficar comprando voto. Você não precisa mentir. Você não precisa se corromper.
Faça a campanha de maneira honesta. Não podemos esperar que o ímpio siga a vontade de Deus. Por isso é muito importante formar crentes fortes e prontos para fazer a diferença na política em qualquer lugar. O cristão está preparado para enfrentar em todas as áreas. Temos vários casos na Bíblia de homens de Deus envolvidos na política, né? Nós temos o exemplo de José do Egito. Foi um governador de um outro país, lá do Egito. Foi governador. Nós temos o exemplo de Daniel. Temos o exemplo de Neemias. Esses homens tinham um dom para governar e foram usados de maneira poderosa por Deus. É Deus que está no controle de todas as coisas. Deus usou Davi conforme o coração dele. Um homem segundo o coração de Deus. Deus usou Salomão. Não é mesmo? Deus realizou o sonho de José do Egito. Foi governador lá do Egito, de outro país. Tudo sob a direção de Deus. Também na história temos casos de bons políticos cristãos. Muitos cristãos já se envolveram na política, já governaram países. 2 exemplos foram Abraham Lincoln, foi presidente dos Estados Unidos. Ele e o William Wilberforce, na Inglaterra, que aboliram a escravatura de seu país. Essas pessoas foram usadas por Deus, tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra. Assim também como foi no Egito, na Babilônia. Amém? Se você tem um dom para a economia de seu país, que está em crise, por que não servir como ministro da economia? O mesmo se aplica a qualquer outro cargo político. Se você tem esse dom, por que não administrar esse dom? É permissão de Deus, tudo é permissão de Deus, não é mesmo? Deus recompensa os íntegros que fazem um bom trabalho. É bíblico. Deus recompensa os íntegros que fazem um bom trabalho. O bom governo alegra o seu povo e o mau governo faz o povo gemer. Nós estamos vendo aí 10 países comunistas controlados pela ordem mundial. A China, a Rússia, Bolívia. Vários países comandados pela ordem mundial, trazendo terror para os habitantes. Tudo contradiz a palavra de Deus. Deus recompensa os íntegros que fazem um bom trabalho. Está no Salmo 37:7. Atenção, ser cristão não qualifica ninguém para ser político, tal como não qualifica para ser arquiteto. Se ele tiver o dom para isso, amém. Mas não há qualificação, não há formação para isso. Isso é um dom que já vem de Deus. É preciso formação adequada. Também não é bom um líder de igreja ocupar também cargo político ou outros trabalhos seculares. Não é bom. Se Deus deu o dom para governar uma igreja, a função dele é aquela, é para a igreja. Um pastor ele não pode ser um político, um pastor, porque ele já tem o chamado dele para governar, para apacentar as ovelhas. Ele não pode ocupar outros cargos seculares. Deus escolheu para apacentar as ovelhas. Então, o cargo dele é esse. Agora, um membro da igreja pode sim, pode ser um político, pode ser um vereador, um prefeito, um senador, um deputado, um presidente. Pode. É só buscar de Deus a direção. 2 trabalhos muito exigentes e um ficará prejudicado. O pastor, ele ficou para governar a igreja. Ele não pode se envolver na política porque um deles será prejudicado. Ou na política ou na igreja. É melhor ter um ministério de cada vez. A igreja pode ensinar sobre a importância da política, mas não deve tomar partido. A igreja tem que ficar com neutralidade política. Porque há vários membros, há várias ovelhas, cada um tem a sua escolha. A escolha é individual, de acordo com a consciência de cada um.
O voto é secreto, cabe a cada um. O pastor não pode envolver ninguém a votar no candidato tal, porque a maioria deles são comprados. Políticos investem em igrejas. Igreja não pode se envolver na política dessa maneira. Portanto, seja um patriota. Seja um patriota. Deus acima de tudo. Deus em primeiro lugar. Depois a família e depois a pátria. O requisito de um cristão é esse. Deus acima de tudo. É Deus. Não é nem um político, é Deus acima de tudo. Depois a família. E depois a pátria. Amém? Vamos ouvir um louvor? Creio que Deus já falou com você através dessa palavra, agora nós vamos ouvir um louvor. 2 Crônicas 7,14, a palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face e se converter dos teus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Vamos ouvir o louvor. Deus sara esta nação. A nação está precisando. Deus derrama a unção sobre ela. Que as bênçãos do Senhor venham sobre todas as nações, não é só no Brasil, todas as nações. Amém? Vamos orar. Deixar Deus na direção. Amém? Eu sei que Deus já falou com você através dessa palavra. Agora vai falar através desse louvor. Amém? Deus na direção sempre, amados. Nós vamos cantar aquela canção que vocês cantaram demais, né? Deus sara esta nação! Deus sara esta nação. Medita nesse louvor. Se nós não nos humilharmos diante do Senhor, não buscarmos a face do Senhor, não pedir perdão pelos nossos pecados, jamais irá sarar. Medita nesse louvor. Joga a mão pra cima, levanta a tua cabeça porque Deus se levantou. Amém, Jesus. Glória a Deus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Temos que orar pelas nações, essas guerras, rumores de guerra, tsunamis. É cumprimento de Deus, mas precisamos orar. Glória a Deus. Sara, Senhor, com o teu poder, com o óleo da tua unção. Quero ouvir vocês cantando assim, ó. Amém. Só Deus pode sarar essa nação, amado. Porque Deus tem um poder, foi Deus que criou. Que Ele veio derramar a unção dele sobre todas as nações. Em especial, peço pelo Brasil. O Brasil está precisando da mão de Deus, da direção divina. Que Ele venha curar essa nação. Entrar com sua provisão sobre os políticos corruptos. Cura, Senhor, cura essa nação. Amém? Vamos orar. Deus amado, Deus querido, Deus da luz, Pai da eternidade, Deus que tem o controle de todas as nações. Nesse momento, Pai, eu coloco as nações em Tuas mãos, pedindo a Sua misericórdia, pedindo o Seu poder, que o Senhor venha derramar a Tua unção sobre todos os países. Em especial, eu te peço, Senhor, pelo nosso Brasil. A Tua palavra diz em 2 Crônicas 7,14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a Tua face e se converter pelos nossos caminhos, que o Senhor dará respostas, que o Senhor sarará a nossa terra. Então eu, como cristão, como patriota, eu te peço, Senhor, sara essa nação, Pai. Vá de encontro a cada político, os justos que permaneçam, os injustos que venham cair por terra, que venham se converter a Ti, venham reconhecer que o Senhor está no controle de todas as coisas.
Vai de encontro a essa pessoa que está assistindo esse vídeo. E que ele também, Pai, venha viver os princípios do Senhor. Reconhecendo o alto preço que foi pago. Reconhecendo que foi o Senhor o Criador de todas as coisas. É o Senhor que está no controle de todas as coisas. O Senhor levantou reis. O Senhor levantou juízes. O Senhor levantou profetas. Para orientar esse povo, para governar esse povo. Que eles venham ser obedientes a Ti. Eu te louvo, te agradeço por tudo que tens feito, que está fazendo. E creio que muito o Senhor irá fazer por cada um de nós. A Ti toda a honra, toda a glória. Exaltado é Teu santo nome. Amém, amém. Amém, amados. É isso aí. Deus criou todas as coisas. Deus criou a política. Deus levantou juízes, levantou reis, levantou profetas para orientar, para governar esse povo. Mas Satanás também levantou. A Bíblia tem vários relatos. Faraó, Nabucodonosor, na Babilônia. Herodes, lá mesmo em Jerusalém. O rei Saul deixou-se levar. Mas Deus levantou homens também. Deus levantou ali o rei Davi, o seu sucessor, o seu filho Salomão. Deus levantou Daniel, Deus levantou Neemias, Deus levantou José do Egito. Então, lá em Romanos 13, fala que toda a autoridade é delegada por Deus. Tudo é permissão de Deus. Quando Deus vê que esses governantes estão massacrando o seu povo, Deus vai lá e põe a mão. Então a nossa oração é justamente isso, que Deus continue no controle de todas as coisas, das nações. Eu como patriota, como brasileiro, eu peço ao Senhor, Senhor, derrama tua unção sobre o Brasil. Tenha misericórdia desse povo maus que estão governando, guiado pela ordem mundial, guiado pelo anticristo. Sara, Senhor, essa nação. Derrama a tua unção com o seu poder sobre o nosso Brasil. Amém? Pois é, amados. A política é isso aí. Tem o lado oposto, né? Os anticristãos, comandados por o anticristo, pela ordem mundial. E tem aqueles governantes justos comandados por Deus. Portanto, no dia que for votar, ore. Peça a direção de Deus e escolha. Não venda seu voto. Não eleja candidatos corruptos. Faça valer o seu voto. Amém? Lembre-se, Jesus nos ama e Satanás nos odeia. Então não se deixe levar, não venda seu voto. Não vote em candidato corrupto. Lute pelo seu país, pela sua família. Amém? Deus na direção sempre. Tenha um bom dia e fica na paz. Tenha um bom dia. Deus na direção sempre.